is, and that's how it goes. Pessoal, eu quero falar com vocês um pouco hoje sobre a estética em Platão. Isso é cobrado no vestibular, tá, gente? A palavra estética, ela vem do grego a estética, que traduzido literalmente significa beleza. Faz um favor para mim, deixa aquela bagaça aberta para mim, fazendo um favor, porque esse barulho me irrita. Parece casa mal assombrada. Pode deixar aberto, faz favor. Isso, por gentileza. Muito obrigado, tá? Então a palavra estética vem do grego a estética, que traduzido literalmente significa beleza. Daí os salões de estéticas hoje trabalharem o conceito de beleza. Basicamente trabalha a questão da beleza da mulher. Mas essa ideia de estética que nós temos hoje aí, né, corrente, essa ideia ela remonta desde a Grécia Antiga, pelo menos conceitualmente falando. Quando nós falamos em estética em Platão, nós temos que levar em consideração que a estética, segundo os moldes platônicos, ela deve ser entendida a partir do contexto histórico na qual Platão viveu. A questão é, quando nós falamos em contexto histórico na qual Platão viveu, o Platão ele vive, como eu já disse em aulas anteriores, no período em que a democracia acabara de nascer. Ele presencia o nascimento da democracia, ao mesmo tempo que presencia o nascimento da democracia, ele presencia também a derrocada da mesma. A questão é que quando nós falamos em estética em Platão, nós temos que levar em consideração, como eu disse, o contexto histórico na qual Platão estava vivendo. Que contexto era esse? O contexto de Péricles. A Grécia, na época de Platão, estava sob o governo, sob o regime de Péricles, portanto, sob um regime de uma ditadura. E o interessante é que a democracia surge nesse contexto em pleno auge da ditadura. O interessante é que Péricles ele não foi eleito pelo voto popular, ou seja, Péricles ele foi eleito, né, para governar Atenas a partir do quê? A partir de uma eleição indireta, ou seja, ele foi eleito pela Assembleia. E era justamente essa Assembleia, composta pelos notáveis, que estava incumbida de construir a democracia na cidade de Atenas. A questão é que quando nós falamos em Platão, nós falamos em Péricles, e quando nós falamos em Péricles, nós falamos em ideais. Quais ideais são esses? Por exemplo, Péricles, assim como todo governante quer deixar uma marca indelével do seu reinado, Péricles não foi diferente. Péricles queria deixar uma marca indelével ao seu reinado, ou seja, ao seu governo. E a marca indelével, a marca registrada de seu governo seria o embelezamento da cidade de Atenas. E foi isso que aconteceu. Só usando aqui como analogia para que vocês possam entender. Aquilo que aconteceu no século XVI, no início do século XVI, né, na Igreja Católica, ou seja, aquilo que aconteceu lá com a reconstrução da Basílica de São Pedro, pelo Papa Leão X, aquilo que aconteceu, ou seja, ele queria marcar o pontificado dele com a reconstrução da Basílica de São Pedro.
A Basílica de São Pedro, a reconstrução dela, uma vez que ele morava no Palácio de Latrão desde o século IV, né, a reconstrução da Basílica de São Pedro seria considerada como a joia da coroa, ou seja, o grande marco do pontificado de Leão X. E para isso, né, ele precisou o quê? Vender indulgências, uma vez que a Igreja Católica estava com os seus cofres bastante enxutos, né, bem reduzidos do ponto de vista econômico, ou seja, a igreja estava passando por um colapso financeiro muito grande. Mas ele pede para os seus subalternos, né, os clérigos, né, em todos os reinados, em todos os países onde o catolicismo romano predominava, ele ordena que seja feita a venda de indulgências. Para quê? Para angariar fundos para a reconstrução da Basílica de São Pedro. Por que eu estou citando isso? Porque 1517, né, é o ano que se dá a Reforma Protestante, e 2017 completa 500 anos de Reforma Protestante, agora no dia 31 de outubro de 2017. Pois bem, por que eu estou citando isso? Justamente o que o Papa fez, né, ou seja, querer reconstruir a Basílica de São Pedro para deixar um marco imortalizado, né, do seu reinado, o Péricles também queria fazer, para deixar com isso uma marca, né, eterna, uma marca que pudesse transpor o tempo, transpor o espaço, ou seja, algo que pudesse ser contemplado, né, pelas pessoas séculos e mais séculos afora. E foi justamente isso que aconteceu. E para isso, o que o Péricles fez? Muito simples. O que a maioria dos governantes fazem. O que a maioria dos governantes fazem. O que, por exemplo? Você poderia me dar um exemplo? Claro, taxar impostos pesados sobre o povo. A Grécia nessa época, o que movia a economia era a escravidão. Se por um lado o que movia a economia era a escravidão, uma vez que a Grécia era uma sociedade cujo meio de vida, cujo modo de produção era escravocrata, por outro lado existiam aqueles que trabalhavam no campo, que plantavam, que colhiam, que pescavam, que caçavam, que produziam as artes, ou seja, que produziam artesanatos. Aqueles que eu falei em Platão, em Política, que consiste na alma de bronze. A esses indivíduos foram taxados impostos pesadíssimos. Aqueles camaradas que faziam parte da base da pirâmide social. E aí, era justamente esses indivíduos que faziam parte da base da pirâmide social quem iriam pagar o pato, ou seja, usando só uma máxima muito comum que nós conhecemos na nossa sociedade hoje, tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. E foi exatamente isso que aconteceu. Tudo que havia de pintar de novo, haveria de pintar na bunda do povo. E foi isso que aconteceu. Pintou na bunda do povo, gente. De que forma? Impostos pesados sobre o povo. E isso levou o quê? A sociedade a um colapso, a uma decadência econômica. Isso levou a um caos social, e em detrimento desse caos social, muitos motins e muitos movimentos insurrecionais. Embora a maioria dos livros não trazerem esses dados que eu estou falando para vocês, né? Mas aconteceu, né? Muitos movimentos insurrecionais, movidos justamente por quê? Por esta carga tributária pesada, taxada sobre o povo. Ou seja, foi um levante popular que aconteceu. E com isso nós temos a origem dos primeiros, né, historicamente falando, né, nós temos a origem dos primeiros movimentos sociais acontecendo nesse momento histórico. Justamente com que finalidade? Com a finalidade de protestar contra aqueles abusos impostos de cima para baixo, né? Então, Péricles, ele havia dado conta do que estava acontecendo, porém, como é característico de todo grego, a vaidade, o que aconteceu? A vaidade falou mais alto, a cultura que ele tinha, o ideal de belo que ele tinha, falou muito mais alto, atrelado ao que? Ao autoritarismo.
De que forma que isso falou mais alto? Ele simplesmente ignorou aquilo que o povo estava reclamando, né? As reclamações populares, aos gritos e aos anseios da sociedade ateniense. E fez o quê? Embelezou a cidade. Começou o seu projeto de embelezamento. E o interessante é que Platão está vendo tudo isso, está vendo, presenciando o desenrolar de tudo isso. Péricles começa o seu projeto de embelezamento da cidade. E aí, para embelezar a cidade, como ele queria Atenas, a cidade mais bonita de toda a Grécia, né? O que ele fez? Ele contratou artistas, né, dos mais variados recônditos do mundo, ou seja, do mundo civilizado até então. Contratou artistas de todas as cidades e estados e além fronteira, ou seja, artistas que não tinham vínculo nenhum, né, com a civilização grega. Com que finalidade? Com a finalidade de embelezar a cidade. Foi isso que aconteceu. Eles foram a Atenas, né, para embelezar a cidade. O interessante é que esses artistas, eles, pelo fato de eles serem considerados na sua época, né, artistas de grande notoriedade, cada artista ele foi contratado por Péricles a peso de ouro, ou seja, cada artista cobrava uma sumidade, cobrava o olho da cara para produzir as obras de artes, ou seja, para embelezar a cidade. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que cada artista, né, ele recebia do Estado conforme ele produzia. Quanto mais ele produzia, mais ele ganhava. Estão entendendo, gente? Quanto mais ele produzia, mais ele ganhava. E ele ganhava uma soma, uma quantia exorbitante por cada obra de arte produzida. Agora imagina, movido pela ganância, movido pelo dinheiro, né, pelo capital, movido o acúmulo de riquezas, né, esses artistas, eles produziam sistematicamente, né, eles iam produzindo, e quanto mais produziam, mais ganhavam, e quanto mais ganhavam, mais a cidade-estado, ou seja, mais Atenas sentia a necessidade de angariar fundos, e onde ele ia angariar fundo? Taxando impostos pesados, degolando, sufocando o povo. E aí que o Platão, ao ver isso, o Platão ele vai criticar a arte. Ele critica a arte. A questão é que quando o Platão critica a arte, o Platão não vai criticar a arte propriamente dita. É interessante vocês entenderem uma coisa, que Platão ele tinha um conceito de arte distinto do conceito de Aristóteles. Se por um lado o Aristóteles tinha uma visão negativa, o Platão tinha uma visão negativa da arte, por outro lado o Aristóteles tinha uma visão muito positiva da arte. Que visão positiva da arte o Aristóteles tinha? Para o Aristóteles, a arte era produtora de catarses. O que é a catarsis para o Aristóteles? A palavra catarsis em grego significa a purificação. E quando o Aristóteles fala da catarsis, lá no livro 2 da Poética, o Aristóteles ele fala da catarsis enquanto elemento de purificação, ou seja, enquanto instrumento, melhor dizendo, de purificação. De purificação do quê? Da alma do indivíduo. Quando Aristóteles fala da catarsis, o que Aristóteles tem em mente? A tragédia grega. Para o Aristóteles, a tragédia era produtora de catarsis, ou seja, ela produzia uma purificação ética, uma purificação moral nos interlocutores, ou seja, naqueles indivíduos que estavam assistindo à apresentação da peça teatral. A questão é que em Aristóteles, né, toda a tragédia, ela
ela estava emaranhada de uma certa mensagem. Havia uma mensagem subliminar, havia uma polpa da fruta, havia um tutã do osso a ser extraído das apresentações das tragédias gregas. E são justamente essa moral da história, essa polpa da fruta, o tutano do osso, ou seja, essa mensagem de cunho ético, de cunho moral, que deveria o quê? Que deveria purificar o indivíduo, ou seja, deveria fazer com que esse indivíduo, ele mudasse de posição, ou seja, se ele estava indo em uma direção do ponto de vista moral, agora ele não vai mais. Por quê? Porque a alma dele está purificada. E uma vez purificada, ele o que? Desvia o caminho. Se ele ia em direção a um alvo, agora não vai mais. Agora ele vai em direção a outro alvo. Que alvo é esse? A virtuosidade. Em Aristóteles, é exatamente esse conceito de estética que ele tem quando ele olha para a obra de arte. Já Platão não. Platão, quando fala da obra de arte, como eu disse, ele tem uma visão muito pessimista. E quando ele fala dessa visão pessimista que ele tem, inclusive ele critica muito, não é a arte propriamente dita, são aqueles que produzem a arte, ou seja, o artista. Portanto, a estética em Platão, a mimesis, que é o conceito de imitação em Platão, a mimesis platônica é uma crítica à mimética, ou seja, é uma crítica às técnicas de reprodução. Quando Platão vai criticar o artista, ele critica em que medida? Ele critica o artista na medida de que o artista, ele divorciou-se da alma da arte. O artista não estava preocupado com a alma da arte. Não. Segundo Platão, o artista, ele estava preocupado apenas e tão somente com a reprodutibilidade da obra de arte. Por quê? Porque, como eu disse, quanto mais ele produzia, mais ele ganhava. E com isso, quando eu mais produzo, quanto eu mais produzo, mais eu ganho. A minha preocupação, enquanto artista, me colocando na pele de um artista, deixa de estar voltado à contemplação do belo, deixa de estar voltada à contemplação de bem, e passa a estar voltada apenas e tão somente à reprodução, ou seja, eu me preocupo apenas e tão somente com a matéria, mas eu não me preocupo com a forma, eu me preocupo apenas e tão somente com a estética propriamente dita, mas eu não me preocupo com aquilo que está por detrás da estética, que é o quê? Que é a captação da ideia, ou abstração da ideia de bem, a abstração da ideia de belo, ou seja, é captar a alma da arte. O artista, naquela época, não estava preocupado em captar a alma da arte, ele estava preocupado apenas e tão somente em reproduzir a obra de arte. E aí, segundo Platão, isso, quando eu me preocupo com isso, isso me leva a degenerar a obra de arte. Eu degenero a obra de arte, eu banalizo a obra de arte. Ao degenerar a obra de arte, ao banalizar a obra de arte, eu esvazio a obra de arte de todos e quaisquer conceitos e sentimentos que envolvem a obra de arte. E a obra de arte, por mínimo que seja, por mais simples que ela seja, ela sempre, uma vez que o artista ele está preocupado com a arte, ela sempre tem algo a dizer para alguém. Ela sempre tem algo a dizer para a pessoa. Ela sempre é uma reprodutora da ideia de bem. Ela sempre dá
ao interlocutor para ele conhecer o quê? Para ele conhecer a alma da própria obra de arte, ou seja, ela se dá a conhecer. E é justamente isso, quando eu me preocupo com apenas e tão somente com a reprodução, eu não me preocupo, segundo Platão, com o dar-se a conhecer da obra de arte. Eu não procuro conhecer a obra de arte tal como ela é. Eu me preocupo apenas e tão somente com a sua forma, com a sua parte material, né? E não com a sua essência. Está claro isso para vocês, gente? Que, em outras palavras, o que o Platão está fazendo? O Platão está criticando o artista. Em outras palavras, ele não está criticando a obra de arte, não. Ele está criticando aquele que usa a obra de arte não como um fim em si mesmo. Não, a obra de arte não é um fim em si mesmo. A obra de arte é apenas e tão somente um meio para que ele possa justificar um fim egoísta. E que fim egoísta é esse? Ganhar. Quanto mais eu reproduzir, mais eu ganho. Está claro isso para vocês, pessoal? Hã? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não, gente?